Olá, amigos e amigas, estamos de volta. Eu e Maruísa Baio estamos fazendo uma playlist, uma sequência de vídeos sobre as bem-aventuranças e suas virtudes. E hoje nós vamos dar continuidade. Você tem acompanhado a série aí em exibição, e hoje nós vamos falar sobre, já adentrando propriamente na humildade, exortação à humildade, parte 1, traduções. Olá, Maruísa, é isso mesmo? Olá, Orson, sempre uma alegria, um prazer estar na sua companhia. Olá, você que nos acompanha, que esteja bem, em paz, com muita saúde. E sim, hoje nós vamos começar a primeira bem-aventurança, dividindo em dois blocos. Primeiro, nós vamos falar sobre a questão das traduções, que é muito importante para a compreensão da própria bem-aventurança. E na segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre a virtude, o que é humildade e como conquistar essa virtude. Então vamos lá, você vai ter depois a sequência na parte 2, mas aqui vai a parte 1, então, falando sobre a exortação à humildade. Avante os humilhados de espírito. Vamos lá, então, Maruísa. Tá certo. Então, para que a gente não se perca no que nós já fizemos e onde estamos no vídeo atual, nós já falamos sobre o jardim e o jardineiro, onde destacamos a Galileia e os galileus, e nas bem-aventuranças e exortações, que foi o segundo tema, nós trabalhamos, sobretudo, sobre a questão também das traduções e o que significavam essas bem-aventuranças aqui num quadro geral, mostrando as 9 bem-aventuranças e o porquê delas estarem naquela sequência. E hoje vamos começar, então, com a primeira das 9, que é a humildade. Olha que quadro bonito, apresentando várias virtudes, como classificou a nossa Maruísa. Confiança, mansuetude, justeza, são temas aí dos próximos vídeos. Mas hoje concentrados na humildade propriamente dita. Certo. Então, vamos nas questões, na delicada questão das traduções, e mais uma vez, como já dissemos nos vídeos anteriores, a nossa referência é o livro O Sermão do Monte, do professor Severino Celestino, de João Pessoa, na Paraíba. Ele é professor de hebraico, de judaísmo lá na Federal da Paraíba, e tem um amplo conhecimento, um profundo conhecimento do idioma hebraico e do grego. Então, como são conhecimentos muito específicos, né, Orson? Não é comum encontrarmos pessoas, ainda mais no meio espírita, né? O professor Severino, ele é espírita. E então ele diz o seguinte: em hebraico, essa primeira bem-aventurança, que nós conhecemos como bem-aventurados os pobres de espírito, na verdade, em hebraico, o correto, ou melhor, Jesus teria dito: avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Na tradução para o grego, ficou da forma como nós conhecemos hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, precisamos ver se humilhados de espírito é a mesma coisa que pobres de espírito, né, Orson? Pois é, a tradução é uma questão muito séria, né? Porque a tradução ela pode modificar o sentido da frase se a gente não tomar cuidado. E imagine quanta coisa cabe dentro dessas expressões. É muito diferente, né? Sim, e nos 2 vídeos anteriores, onde nós estudamos o significado de bem-aventurança, para quem já se esqueceu, dá uma olhadinha lá novamente, para ficar bem claro que Jesus não teria dito bem-aventurados para aquela multidão que o escutava aos pés de uma suave colina, não era um monte, mas que ele teria, assim, exortado aquelas pessoas a continuarem o caminho que leva a Deus. Então, ele teria usado a palavra
avante, prossiga, continuem caminhando fiéis às leis divinas, porque assim vocês chegarão até lá, certo? Foi o que nós comentamos nos 2 vídeos anteriores. É isso mesmo, e a gente valoriza aqui o trabalho do professor Celestino, porque realmente nos ofereceu uma contribuição expressiva para melhor entendimento e estudo do Evangelho. Sim, uma visão muito diferenciada. E olha o que mais ele diz, Orson. O hábito de se traduzir a expressão humilhados de espírito por pobre de espírito dificulta sua real interpretação. É uma tendência natural da tradução do termo grego pitoko, que significa pobre. Humilhados, como estava no hebraico, é o significado exato da palavra hebraica ani, próxima da palavra anav, que significa humildade, humilhação. O hebraico tem essa característica. A raiz é a mesma. Aí eles vão trocando as vogais e as consoantes, mas os significados estão sempre amarrados entre si. É uma técnica engenhosa, mas muito inteligente, sabe, Orson? Eu admiro muito o idioma hebraico por causa disso, diferente da nossa exuberante língua portuguesa. Mas vejam bem, eles traduziram a palavra hebraica ani, que significa humilhado, para a palavra pitoko, em grego, que significa pobre. Foi isso que deu a diferença. Humilhado de espírito ser trocado por pobre de espírito. Que coisa, né? Como há uma alteração que a gente precisa prestar muita atenção realmente, por isso a importância de aprofundar o estudo. Eis uma oportunidade valiosa que estamos tendo aqui. Sim. E, claro, na literatura espírita, nós temos muitas contribuições, né, Orson, de estudiosos, de benfeitores espirituais, ajudando a gente a compreender melhor qual é o significado de pobre de espírito, já que é dessa forma que nós encontramos essa bem-aventurança. Vamos buscar primeiro no livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 313, onde foi feita essa pergunta para o benfeitor Emmanuel. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Como que dizendo, o que Jesus realmente quis dizer, já sabendo das questões das traduções? Aí Emmanuel responde, o ensinamento do Divino Mestre refere-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. O grande problema para mim, o que eu considero, é que as pessoas confundem e consideram que o pobre de espírito é a pessoa pobre de condições materiais. Tanto é que quando a gente quer se referir a alguém que realmente tenha mais carência material, a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão humilde, só para não dizer que ela é pobre, e está errado. É uma interpretação errada, realmente, porque a pobreza não é sinal de humildade, né? Nós podemos ter uma pessoa muito rica, humilde, né? E podemos ter uma pessoa muito pobre, orgulhosa. É muito interessante. Exatamente. Então, e ele continua, né? Separei em 2 slides para não ficar muito apertado. Antes de passar, Maruísa, eu gosto dessa expressão, almas simples e singelas, porque isso demonstra uma grande virtude. Todos nós conhecemos almas singelas, né? Almas sem pretensões, almas sem ambição, sem egoísmo. Felizmente, nós temos essas almas entre nós, né? Isso, e nós encontramos almas simples e singelas, despidas de ambição e de egoísmo, tanto entre aqueles que são mais cultos e os menos cultos, entre aqueles que são mais abastados e os menos abastados, entre aqueles que têm saúde e entre aqueles que são doentes, não está atrelada à condição material, é condição espiritual. E mesmo, né, Maruísa, nas crenças variadas, nós temos pessoas que são almas simples nas variadas expressões religiosas, e mesmo
com pessoas que se consideram ateus, nós temos também almas singelas. Com certeza. E Emmanuel continua dizendo: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homem de espírito, só porque ele se destacou, né, em determinada área da atividade humana. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, no caso aos galileus, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Oh, mas é difícil isso, hein, Maruísa? É difícil esses corações despretensiosos. E humildes, exatamente. Então, Jesus estava dizendo para ele: continuem sendo assim, despretensiosos, humildes, sem ambição, sem orgulho, porque vocês estão no caminho certo que conduz a Deus. E no reino dos céus, que nós sabemos que se trata da espiritualidade maior, lá o orgulhoso não tem chance, né, Orson? O orgulhoso não combina, né? Não combina. Né? Ou aquele que... Como é difícil lidar com pessoas que têm aquela soberba, né, de se acharem maiores e melhores do que todos, lá não vai ter lugar para eles, né? Outra coisa que me chama a atenção em Emmanuel são os adjetivos que ele usa, né, Orson, que são muito bem colocados. Olha, ele é sábio, né? Ele é um sábio. Mais preocupações rasteiras da existência material. Isso a gente conhece muito bem. Conhece muito bem. Muito bem. E claro que nós temos também o clássico Parábolas e Ensinos de Jesus, do querido, amado, admirado Karl Barth-Schutel, e eu gosto muito do título que ele deu a esse capítulo, Orson. Olha só: pobres de espírito e espíritos pobres. Qual deles a gente quer ser? Pois é, Maruísa. O Karl Barth-Schutel, com a sua inspiração, com a sua intuição aprimorada, nos premia com essa inversão, né? Pobres de espírito e espíritos pobres. A gente precisa aprofundar nesse título aí. Ele fez um trocadilho, mas justamente para ajudar a gente a compreender qual é o significado de pobre de espírito, porque pobre de espírito não são os pobres. Os humildes não são os pobres materialmente. Aí, no comecinho do capítulo, recomendo a todos a leitura completa desse capítulo, que, aliás, é um clássico que a gente precisa ter na nossa biblioteca particular, né, Orson? Sem dúvida, para sempre consultar. Né? Karl começa dizendo assim: Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Olha, mais claro do que isso, impossível. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, ou seja, eles carecem de sentimentos negativos. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros dos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Acho que fica muito claro para compreender. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. É demais, né, Maruísa? É demais, né? Agora é demais. E ele diz: é por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. É a primeira virtude. E o que diz Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se você não for humilde, ou seja, pobre de orgulho, pobre de soberba, pobre de se achar o melhor de todos, de egoísta, de vaidoso, se você é pobre dessas virtudes, então você é bem-aventurado, porque você sabe ser humilde.
E aí E os espíritos pobres, né, Maruísa, são aqueles espíritos sem essas virtudes que nós estamos destacando. sem essas virtudes, exatamente. São os cheios de soberba, cheios de orgulho, cheios de vaidade, E ambição, né? se achando a melhor bolachinha do pacote, como a gente diz. E tem um trechinho que eu separei, destacando em vermelho, onde Karbar diz: sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Puxa. Eu acho incrível essa frase dele, Orson. Olha, esse capítulo onde ele fala dessa virtude e das outras também, quando ele fala da mansidão, da irritabilidade, é sensacional. Sensacional o que Karbar traz para nós. Você trazendo esse capítulo aí está me inspirando aqui de procurar o livro e fazer um artigo sobre esse capítulo aí, viu? Esse capítulo é sensacional, Orson. Então, vejam, quando ele diz que sem humildade nenhuma virtude se mantém, lembrando, né, são 9 virtudes. Aliás, 9 bem-aventuranças e cada uma trabalha com uma virtude em especial. A primeira delas é a humildade. Então, não dá para ser manso e pacífico sendo orgulhoso. Sim, não é? Não dá para ser justo sendo orgulhoso. Não dá para ter compaixão sendo orgulhoso. A humildade é a base de todas as outras virtudes. Muito bonito isso daí. Então, acho que aqui com o Karbar ficou muito claro para a gente o que significa pobre de espírito, certo? Sim. Podemos ir, Orson? Podemos ir. Pois bem. Mas ele continua. Pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas, porque reconhecem as suas fraquezas, as suas limitações. Que bonito, hein, Maruísa? Ler um texto desse, não? Esse texto de Karbar é sensacional e explica muito bem. Então, vejam que o que ele está colocando, Orson, não tem nada a ver com condição material. Nada mesmo, né? Nenhum momento, né? Exatamente. Então, eu sou pobre de espírito quando eu reconheço que eu sou fraco, que me faltam qualidades, que me faltam desenvolver habilidades. Né? É nesse sentido que ele coloca tão bem para nós. Maruísa, e ele não poupou palavras aí ao usar a expressão velhacos, hein? Não, eu gosto demais das alfinetadas do Karbar. Ele não passa a mão na cabeça, não. Não, ele não passa a mão na cabeça, de jeito nenhum. E ele explica, ele é sensacional nesse ponto. Muito bom. A gente usa muito o livro do Karbar nos nossos estudos. Parábolas e Ensinos de Jesus, que é uma edição do Clarim, aqui de Matão mesmo. Isso, e um livro quase centenário, né, Orson? Faltam poucos anos para se tornar centenário. Sim. Pois bem, e um livro pouco conhecido aqui no estado de São Paulo, mas conhecidíssimo no estado de Minas Gerais, é um livro chamado Luz Imperecível, do senhor Honório Onofre de Abreu. Ele foi um dos fundadores do Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, e foi ele que instituiu o estudo minucioso do Evangelho, que lá eles chamam de miudinho. Isso. Porque ele estuda versículo a versículo, e em cada versículo ele estuda palavra por palavra. Orson, a gente fica impressionado com a visão que o senhor Honório possuía do Evangelho. Ele estuda o verbo, o substantivo, o adjetivo, tudo separado, dando para a gente uma visão incrível. E ele também estuda, nesse livro, as bem-aventuranças. E em relação à primeira, ele diz, na ótica evangélica, pobres de espírito são os humildes. Já entendemos isso. Os que, examinando-se,
sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados de valores espirituais. Então, eu sou pobre de espírito, sim, porque eu sou necessitada de valores espirituais que ainda não conquistei. É um reconhecimento da própria pequenez, né? Porque Exatamente. esse sentir o peso, a extensão das próprias necessidades, é um reconhecimento da nossa miséria espiritual. Isso é humildade, né? Exatamente. Agora, aqueles que se acham cheios de soberba, eles não são pobres de espírito. E vejam que são espíritos pobres, como diz o Carbar. E esse reconhecimento é muito importante a gente compreender isso para depois compreender melhor a virtude em si, porque por enquanto nós estamos só tentando entender o que são pobres de espírito. E claro, gente, não são somente esses livros, essas colocações que nós trouxemos. Olha, a literatura espírita é farta, é riquíssima, tanto de escritores estudiosos encarnados, quanto de benfeitores espirituais que trouxeram muitas lições para a gente a respeito desses ensinamentos de Jesus. Ô, Maruísa, eu estou pensando aqui que o nosso telespectador, assim como eu, depois de todas essas definições de humildade, etc., e o entendimento mais amplo, como adquirir essa virtude, Maruísa? Mas isso agora é o que nós vamos tentar mostrar no nosso próximo encontro. Muito bem. Você teve aqui, então, a exortação à humildade. Nós aprendemos o que é humildade. Parte 1, em função das traduções, e até do que a Maruísa disse aí, do Honório, que vai palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo, para a gente entender. O livro é luz imperecível. Mas agora, no próximo vídeo, que você vai acompanhar, na parte 2, nós vamos falar sobre a virtude específica de como conquistar a humildade. Exatamente. Um grande abraço a todos, né, Maruísa? Até lá, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo dando continuidade a esse estudo. Até lá.